Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao canal Consciência da Magia, né? Um canal que tenta levar até você mais um pouco de conhecimento, um pouco de filosofias de vidas, né? Um pouco de espiritualidade, psicologia e várias outras áreas, certo? Tenho sempre recebido alguns convidados, alguns sacerdotes, sumos sacerdotes, pessoas, né? Com bagagens, né? De conhecimento, pessoas sérias, né? Nós estamos sempre tentando trazer pessoas sérias, né, para trazer a visão, né, e a filosofia ocultista, né, para as pessoas, tá certo? Porque na internet a gente tem muitas coisinhas aí, né, que confundem um pouco a mente das pessoas, né? Então, temos hoje um convidado especial, né, o sacerdote Lux Ferro, né, o nosso irmão, que é bem conhecido nas redes sociais, no Facebook, faz um trabalho aí sério, temos acompanhado, né? E vou chamar ele vai se apresentar, tá certo? Eu vou abrir o espaço para ele e ele vai falar um pouco hoje, né? De do Deus, né? Do Deus Anubis, né? O Deus dos mortos, né? Um Deus que na internet você vê algumas pessoas falando, mas algumas pessoas têm um pouco de preconceito nessa questão de Anubis, né? Mas com certeza nosso irmão irá trazer, né, várias revelações, vários conhecimentos, né, para agregar valores em nossas vidas. Então já vou abrir o espaço da câmera dele. Olá, meu irmão, seja bem-vindo, né? Fica à vontade, o espaço é todo seu, né? Você se apresente aí, fale do seu trabalho, da sua trajetória, né? Para aqueles que não conhecem o irmão, e fale deste grande Deus, né? Que é o Deus Anubis, né? Como o trabalho com essa deidade, tá certo? Seja bem-vindo. Muito boa noite, meu irmão. Muito prazer, em primeiro lugar, de ter recebido esse convite no canal, para a gente poder não só fazer essa troca de ideias, mas também desmistificar preconceitos e possibilidades dentro desse campo magnífico e interminável de estudo que é o ocultismo. Para quem não me conhece, nas redes sociais, Facebook César Rodrigues, sacerdote Lux Ferres, no Instagram e YouTube, @Grande Oriente Lux, o Grande Oriente Lux, que é o templo que eu represento dentro do cenário ocultista no Brasil, tendo apanhado de diversas egrégoras, desde demolatria, a linha draconiana, que é a principal egrégora do templo, a parte angelical, e também, lógico, por isso que eu estou aqui falando sobre esse tema, a parte egípcia, aonde, em especial, o principal foco, o deus Anubis, e numa parte secundária, vou falar disso aí durante a live, ainda num processo de testes, mas respeitando a egrégora, companheira de Anubis, Amite, ou a Imite, como alguns falam, a grande deusa crocodilo. Então, neste apanhado de várias egrégoras, devido a essa paixão grande pelo ocultismo e de um campo maior de possibilidades para poder auxiliar as pessoas, que eu fiz o Grande Oriente Lux. Grande porque são várias egrégoras, todas vêm da questão da linha do Oriente, da busca da luz maior do Sol, e Lux porque é para iluminar, para trazer a luz, trazer a vida, e homenageando principalmente o portador da luz, Lux Ferres. Muito bom, muito bom. Sem delongas, né? Bem objetivo. Irmão, como é trabalhar com essa deidade? Assim, a questão de banimentos, existe banimentos especiais ou é feito banimentos, tipo assim, banimentos de pentagrama invertido, pentagrama maior, ou existe conjurações, né, e banimentos
especiais ou que envolvia aquela época? Bom, na verdade, tudo que se trata do culto egípcio, da história egípcia, eu digo não só como ocultista, mas também faz parte das minhas formações profanas. Sou formado, licenciado em História pelo MEC, se torna muito, muito confuso qualquer tipo de resgate preciso. A gente tem noções de como faziam, devido à cultura egípcia ter procurado, dentro da história antiga, ser uma das mais fiéis, juntamente com os gregos, no sentido de manuscritos, no sentido de descrever a sua história. Mas, mesmo assim, ela fica muito confusa devido a alguns pontos que os egípcios acabavam, em alguns dando mais importância, e em outros dando menos importância no sentido de escrita, como desde a questão da genealogia, fica muito complicado. Este era filho daquele, que era filho daquele, mas este era irmão, este também era irmão. Então, algumas coisas ficam um pouco confusas. Hoje, dentro de um pensamento moderno, mágico, banimento é banimento. Qualquer tipo de banimento, ele é muito bem-vindo. Embora a maioria de nós, ocultistas, dentro da magia cerimonial, levando em conta, em especial, fiel ao pensamento do meu mestre, o banimento mais utilizado, no geral, para qualquer tipo de ritual, o do Rubi Estrela de Crowley. Mas dentro da linha egípcia, a gente tem formas de banimento mais simples, mas também mais específicas, voltadas direto à entidade, como, além de representatividade dos elementos, os 4 pontos cardeais, lembrando que o altar egípcio, as adorações egípcias, orações egípcias, diferente do tradicional da magia cerimonial, que é o leste, elemento da sabedoria, elemento ar, no caso do Egito, era voltado ao oeste, até devido à excessiva adoração deles ao elemento água, que mantinha a sobrevivência da nação, o rio Nilo, a questão de voltar a oeste, a questão da deusa noite. Então, qualquer tipo de ritual para Anubis, para deuses egípcios, até mesmo para o deus Tote, seus altares, consagrações, orações e banimentos sempre voltado ao oeste. Além dos elementos representando os 4 pontos cardeais, basicamente, e como necessidade que a gente entende como já desde aí iniciar como uma forma de devoção ao deus milenar Anubis, ou para alguns egrégora, não considerando diretamente um deus milenar. Essa questão de deus e egrégora dá um pouco de mudança de pensamento conforme o olhar de fora de quem vê. A gente faz também a cruz Anki, nos 4 pontos cardeais, representando a vida, representando a chave, selando também os pontos cardeais para que nenhuma energia que não seja a energia convidada possa adentrar o círculo de proteção. Embora o círculo em si não seja obrigatório na magia egípcia, né? Por ser um ato de cerimonial moderno, é algo que representa, como o irmão bem sabe, o nosso macrocosmo, o nosso universo como magista. Então, independente de ser um ritual egípcio, eu acho importante a questão do círculo, até para a representatividade da serpente do Ouroboros, a representatividade do ciclo, que não deixa de ser a morte também um ciclo. Então, o ciclo, o pentagrama invertido, porque o Antigo Egito usava muito mais o pentagrama invertido no sentido de buscar os deuses para dentro de si, ao invés de adorar os deuses como uma energia que se afastava para cima. Os elementares nos 4 pontos cardeais, a Kruzenki, e a mentalização do elemento água, preferencialmente a água do mar, adentrando e lavando e limpando todo o ambiente.
Claro que também, aí de forma específica do templo, mas baseado neste rito, também temos a oração de imprecação, pedindo para a abertura dos portais, a licença de Ísis para que o véu seja descoberto, dando a permissão para que Anubis se manifeste e possa trabalhar conosco no nosso ritual de acordo com o nosso intento. Muito bom, muito bom. Quero dar boa noite, né, às pessoas que estão entrando agora, né, Camilo Melo, Rafa, de Oriente é o grupo do irmão, né? Felipe, Dani Melo, Miriam, um bocado de mensagem apareceu agora aqui, Pequim, Luiz César, Cláudia, Rogéria, sejam todos bem-vindos, né? Você é a galera que segue o irmão, né? Felizmente aí, vou, não de caminhada mágica aí, felizmente já fechei 22 anos, mas dentro de um olhar comercial, vamos colocar assim, difundido na rede, eu vou comemorar recentemente, agora em agosto, 2 anos, mas felizmente com o público aí que vem acompanhando, cada vez aumentando mais, não pela promessa de ditos milagres, mas felizmente por estar conseguindo cada vez mais resultados positivos às pessoas, está trazendo conhecimento de forma cada vez mais desmistificada, sem preconceito, dialogando com bate-papo, com respeito a todos, e isso vem favorecendo para crescer cada vez mais com o meu trabalho e com simpatia para, mesmo quem não gosta de mim, acaba por algum motivo, mas acaba gostando do que eu falo, porque eu procuro trabalhar em cima da verdade, não da verdade única, porque o que é a minha verdade amanhã, hoje pode ser refutado amanhã, e o que eu refuto hoje para amanhã pode se tornar uma nova verdade, mas sim em cima do que realmente eu prego com base em ciência, com base em magia, que é o quê? Hipótese, refutação. O que dá certo se torna válido, e o que dá errado, automaticamente refuto, e por isso não levo adiante. Então, sou muito grato aí a cada um dos seguidores, tanto de WhatsApp, como do pessoal que me acompanha via Facebook, que, à medida que eu fui anunciando nos grupos aí, aceitou nesse domingo à noite aí, tá esperando um pouco mais para fazer a janta, ou fez a janta mais cedo, e está abrindo mão aí da Netflix para poder estar assistindo ao vivo a nossa entrevista. Bom. Então, a questão do Anubis também, desses deuses e dessas energias que é considerada mais sombria, assim, quando fala a questão de morte, morto, as pessoas têm, até as próprias pessoas, algumas pessoas ocultistas têm um pouco de preconceito, né? Porque o que acontece? Que é fato, né? Você fala em necromancia, a primeira coisa que já vem à mente das pessoas é vandalismo. Sim. Como se diz, atos de rebeldia, como hoje existe muito em tudo quanto é lugar do país, desde os anos 70, movimentos de jovens que usam cemitérios para rituais sexuais, baderna, drogas, e automaticamente existe muito preconceito quando se trata de necromancia, achando que está ligado a essa questão de vandalismo, e não como ciência oculta. Então, a necromancia tem várias faces no Brasil. Claro que não pegando demais a questão da necromancia, salvo alguma pergunta que tenha, porque para não fugir do tema, mas Anubis ele acaba sendo um dos deuses mais reverenciados na necromancia. Tanto no primeiro momento mais antigo do Egito, onde ele era considerado o deus dos mortos, o deus de todo o submundo, como posteriormente
no Egito, com a questão da ressurreição de Osíris, aonde ele se torna o deus do embalsamamento, o deus da crença funerária, o deus encarregado de preparar não só o corpo do morto, como preparar a sua peregrinação para o julgamento dos deuses, deixando para Osíris o título de Deus dos mortos a partir do momento que ele venceu a própria morte com a ressurreição. Uma similaridade com o contexto cristão. Não, um dos vários pontos aonde existe muita briga nessa defesa de egiptólogos com estudiosos da linha grega, com judeus, com cristãos, no sentido de um acusar o outro em relação a estar baseando certos pontos históricos. Mas, então, Anubis, diferente de Osíris, ele é extremamente invocado dentro de uma necromancia, dentro de um olhar que acaba tendo muita crítica, porque também tem aquela questão de, trabalha com os mortos, não respeita a crença de quem, o corpo do parente de quem partiu. A gente sabe que abrir túmulos no Brasil, hoje, como em diversos países no mundo, é crime, então, por uma questão legal de lei, jamais incentivo ou oriento qualquer um a fazer isso, mas estamos falando de ocultismo, estamos falando de historicidade e antropologia dentro da magia. Então, automaticamente, as pessoas esquecem que se a medicina nossa avançou, é porque alguém ia lá, pegava os cadáveres, e dependente do cheiro, dos líquidos que o corpo estava expelindo para fora com a sua putrefação, foi dando avanço à medicina. E coisas simples, como uma pedra na vesícula, que antigamente matava, foram podendo ser estudados e curados através de cirurgia simples na medicina, graças a esse contato com corpos mortos. Sem contar diversos rituais dentro da alta magia que, através do contato com os mortos, através desse transe gnóstico, que você entra em contato com o corpo que está putrefando, independente de homem ou de animal, mas esse cheiro, esse contato com a carne que está desprendendo dos ossos, ela realmente te leva a um transe de gnose, de concentração, aonde você acaba estando em contato com outros tipos de energias, extremamente perigoso, jamais se arrisca, jovem ocultista, a lidar com o que não entende. Eu sempre alerto, lidar com sistemas mágicos que não entende, e a necromancia é um dos sistemas mais densos para se trabalhar, você se põe a risco de uma esquizofrenia, se põe a risco desde um começo leve com pesadelos, como com fantasmas mentais, e até mesmo com estados que podem levar adiante a loucura. Então, a necromancia tem muito preconceito, mas ela continua sendo aplicada como culto, independente do pessoal da egrégora judaica de Caim, independente do pessoal da egrégora mais para o lado mexicana de Santa la Muerte, independente do pessoal da egrégora mais puxado para o lado da Argentina, Paraguai, San Diablo, ou do pessoal do africanismo, que cultua muito a necromancia baseada no culto dos ancestrais, desde Jesus, Egum, como do próprio culto de Egungun, ou do pessoal que nem eu, que trabalha com essa parte da energia dos mortos, trabalhando sobre a licença e os auspícios do olhar do deus Anubis. Foi bom tu comentar essa questão da necromancia e tal, porque o Brasil, eu hoje mesmo estava falando com uma pessoa. O Brasil, quem disse que é espírita não é espírita, quem diz que é umbandista não é umbandista, quem diz que é... E assim vai. Ou seja, existe um secretismo muito grande, uma mistura muito grande. Então, na internet mesmo, você vê pessoas fazendo rituais, vamos dizer, rituais egípcios, mistura com Kimbanda, com Exu, e mistura tudo, e se incorpora tudo e faz uma confusão na nova.
No caso, assim, tem que existir um preparo e um local específico, ou se tu quiser fazer um altar, no caso, e começar a adorar Anubis, eu posso botar junto de outro altar, de adoração, posso misturar tudo com satanismo, com isso, ou existe um respeito, dias específicos, ou posso fazer como a galera faz, misturando tudo e um é uma coisa que o outro e tal. Algumas coisas é possível conciliar com outros sistemas, lógicos. Por exemplo, a questão do entendimento da Lua. Trabalhar as fases lunares. A Anubis, a Lua, como satélite natural, uma lanterna na noite, nas trevas, para dar guia às pessoas que se movimentam na escuridão, é um elemental extremamente ligado a Anubis. Então, lógico que as fases lunares do culto a Anubis são muito importantes. Embora dentro do culto a Anubis não se tenha tanta preocupação com a questão da lua crescente e da lua cheia. As principais luas que se trabalham na questão de Anubis, no que se trata de lua, é a lua nova, como novo ciclo, novos projetos, novas mudanças, nova fase, o renascimento, a ressurreição após a morte, como a lua minguante. Lógico, por estar simbolizando a questão da morte, da putrefação, aquilo que está se despedindo, se desprendendo. E não diferente disso, é lógico também que se pode conciliar os dias e horários planetários, a fim de poder trabalhar, não só a questão da segunda de lua, mas a questão do sábado, essa energia de Saturno, mais densa, com a questão dos rituais ao deus Anubis. Mas principalmente, a questão das luas é muito focado nos seus rituais. Uma coisa que tu perguntou importante agora, claro, eu fiz um espaço para Anubis especial. Então, quem vê a foto no templo lá, até o altar onde coloco ele, baseado historicamente no tipo de altar que os sacerdotes egípcios usavam. Coloquei areia de praia, que também, claro, aqui no Brasil não tem deserto, não temos deserto, e para mim trazer uma quantidade tão grande de areia assim num deserto para ensilar não daria. Então, lógico, coloquei areia de praia mais próxima de representar uma areia de deserto, que também não deixa de ser um grande cemitério, a praia, como também o maior portal de todos, Zaquiumar. Ele é berço do maior número de mortes que se imagina, como também é a origem e o princípio primordial de toda a vida que existe. Então, toda adoração, o espaço, mas aquilo que eu digo, mas se eu não tenho um espaço decente, grande, eu não posso cultuar Anubis. Gente, qualquer prateleira, qualquer cantinho na sua casa, que seja de 1 por 1, metrinho quadrado, você quer colocar o deus Anubis ali, você quer colocar um receptáculo, se não tem dinheiro para comprar uma imagem bonita dele, um porta-retrato com uma foto dele, para colocar velas, fazer suas oferendas, suas ofertas, lembrando que é importante ser a oeste, extremamente importante esse detalhe, você pode cultuar o deus Anubis, como qualquer deus ou egrégora, respeitando o olhar de fora de cada um, ele vai estar apto e ele vai estar de prontidão para aceitar. Porém, como deuses milenares, extremamente poderosos, extremamente fortes, também são extremamente ciumentos. Então, você não pode colocar, por exemplo, o altar de Anubis junto com o altar de Exu, coisa que o pessoal hoje faz muita mistura, né? Uma coisa é cultuar Exu e cultuar outros deuses, mas evitem misturar. Assim como no altar de Anubis,
por uma questão não de via de regra, mas por entendimento da maioria dos sacerdotes egípcios, você pode, se você tem condição nesse espaço, de colocar outros deuses para cultuar junto. Tote, Osíris, Hathor, Ísis. Mas se entende que de forma nenhuma, você vai colocar Sete, por exemplo, junto com Anubis. Já que Sete se entende. Tem alguns que brigam dizendo que Sete era pai de Anubis. Mas, no entendimento histórico, antropológico, sociológico e coeso pela lógica histórica, a maioria concorda que não. Sete não é pai de Anubis, e sim Osíris com Néftios. Tanto que Sete esquartejou Osíris, como a gente sabe ao longo da história. Sim. Então, jamais, se você quer cultuar Sete além de Anubis, cultua num espaço separado, mas jamais junto a Anubis. Então, ele é um deus ciumento, não se pode misturar com outras egrégoras, e uma coisa é trazer o Deus, outra coisa é manter o Deus. Como assim? O Deus vai embora se o espaço for feio? Não. Ele vai embora se o seu culto for por ego. Anubis é ligado ao coração, à balança, a um equilíbrio evolutivo. O rosto dele é o quê? Um chacal, por causa da questão do animal que desenterrava cadáveres para comer antigamente. Mas também se entende que, para alguns, é o rosto de um cão, por ser o grande amigo do faraó. E como um Deus amigo, ele gosta de ter o seu carinho, de ter a sua devoção em particular. Então, se você vai trazer Anubis para a sua vida, para lembrar da vida que ele existe uma vez por mês, não traga, porque ele vai dar as costas, e depois que ele dá as costas, como qualquer deus na linha draconiana, os deuses dracos são extremamente ciumentos, e Anubis não deixa de ser um deus draco, um arconte, automaticamente ele vai dar as costas, nem que você implore, e vai voltar. Tanto que no seu altar é extremamente importante, então, uma pequena revisão rápida. A oeste, um cantinho limpo, sempre mantenha limpo, um cantinho onde tem espaço para colocar suas oferendas de adoração a ele, colocar elementos que possam agregar ou para representar o seu carisma em relação a ele, desde areia, pedras, e automaticamente lembrar que ele é um Deus que tem que ser buscado com devoção. Como assim, mestre? Eu tenho que matar uma galinha para Anubis? Não vamos confundir o arquétipo africano, que trabalhava muito com a questão do sangue, para os deuses egípcios. Mas sim, através das suas oferendas, através da manutenção do seu altar, através da sua devoção, com meditação, através da sua devoção com o estudo da história. Porque todo mundo se sente amado quando a pessoa que está com ele procura saber de si, procura entender a sua história, procura entender o que você busca. Então, os deuses, e Anubis não é diferente. Se você quer cultuar Anubis, mesmo que não tenha muito tempo, mas aos poucos, procura te inteirar pela história egípcia, ler sobre os contextos egípcios, mostrar que essa devoção para entender o seu tempo, entender a sua forma de transmitir entre as pessoas, entender a forma como suas sacerdotisas o cultuavam, e Anubis é muito ligado à energia feminina, logo, se quiserem, posso explicar por quê. Então, esses tipos de atos simples, mas com devoção, é o que vão manter Anubis na sua vida e vão trazer progresso na sua vida, tornando-se mais um, ou, para quem quiser, o único Deus insubstituível na sua fé, se assim desejar. Lembrando que estamos falando com o Deus que rege e pesa o coração. Então, lógico que a partir do momento que você olhar para ele no altar, ele vai ler todo o seu coração, até mesmo o seu pensamento, por mais que você tenha esquecido. Então, não é um Deus que você vai conseguir enganar ou vai conseguir negociar com moeda de troca, como na Goécia. Embora
também Anubis está na Goécia e muita gente não sabe. Tipo, barganhar com ele, fazer acordos, promessas, eu te dou isso, faz isso, né? Exato. Embora, aí vem alguns assim, mas aproveitando, né, o pessoal também ficou curioso, mas como assim Anubis está na Goécia? Aquilo que eu digo, as pessoas querem praticar sistemas e não procuram se atentar aos detalhes. E a maioria dos mistérios não foram escritos. E as pessoas pegam como verdades únicas o que foi escrito, que é apenas um norteador, e não tudo. E muita coisa está de forma que precisa decifrar como enigmas em uma linguagem estruturada nos próprios selos. Então, muita gente não sabe, mas, a exemplo, nós temos Hipos, que na Goécia, né, como Daimon, não está numa hierarquia de rei nem nada, mas aí entra essa questão que eu bati na tecla em outras vezes, mas não vou me adentrar para não sair do foco da live. A classificação de categorias dos daimons na Goécia é um entendimento dos magistas goéticos. E isto, sinceramente, eu acredito que é uma disposição dos próprios deuses no sistema, e não uma regra fixa presa no plano espiritual. Então, Anubis, na Goécia, ele responde sobre a vibração de Hipos. Embora tenha características desse deus diferente do deus egípcio, se você pegar pelo próprio sigilo dele, a questão da escada, que simboliza a peregrinação, a subida ao céu, a evolução, você identifica esse deus Hipos como o mesmo deus Anubis egípcio. E isso não é nenhuma novidade que eu estou contando ao mundo, ao Brasil agora. Isto, conforme outros pensadores, magos, místicos sérios, já há uma concordância há trocentas décadas sobre esse deus da Goécia. Mas o que interessa é o seguinte, ele é um deus de evolução. Como cão, ele representa peregrinação. A peregrinação no abismo, a peregrinação nas trevas, porque a luz vem das trevas. E como Deus de evolução e peregrinação, ele não vai barganhar com o seu ego. Ele pode até aceitar uma barganha como forma de teste. Você quer, então eu te dou, e tu te vira com o que tu pediu. E aí, este teu pedido, achando que é um ego que vai ser realizado para o seu bem-estar, se transforma em mordalha e você vai ter muita, ou talvez não vai conseguir resolver na sua vida. Então, ele é um Deus que se entende como um Deus para a transcendência. Aquele que se desprendeu de necessidades de egos, porque entende que as nossas necessidades são supridas com base no merecimento, e a partir do momento que merecemos, automaticamente são dadas sem necessitar pedir. Anubis leva a um equilíbrio mental, desde o sentimento espiritual à necessidade do corpo, e leva a um estado que o seu coração precisa ser leve. E para o seu coração ser leve como a pena de Maat, uma das facetas da deusa Ísis, o seu coração, para estar tão leve quanto a pena, ele tem que estar vazio. E este vazio não é um vazio de não ter sentimento, mas sim um vazio de ego, um vazio de necessidades, de entender que para o outro lado, para o mundo dos mortos, você não leva nada, a não ser o seu próprio espírito, que é tão leve quanto uma pena. Então, nesse sistema de culto a Anubis, não que você tem que ser perfeito, um ser ascensionado, materializado na Terra para poder cultuar ele. Mas vocês têm que estar no ímpeto, no desejo, na vontade de buscar esse tipo de evolução. É aí que a gente busca Anubis. Também como o senhor da porta, aquele que rege o portal, e aquele que cuida para que todo
que buscam a sua peregrinação para o céu não sejam desviados do caminho. Muito bom, muito bom. Tem algumas pessoas aqui chegaram na live, deram boa noite, né? Eu vou ter algumas pessoas. Filho de Lúminos, Igreja Luciferiana também, ele fez uma perguntinha aqui. Eu já vou botar para as pessoas que quiserem fazer pergunta, né? Começar já a fazer pergunta, para o irmão já vai desenrolando tudo. Ele botou aqui, qual a visão do irmão sobre carote? Né? Carote. É correto cultuá-lo, invocá-lo, etc? Você é bem objetivo, porque essa pergunta ela foge da temática da live, e aí, se adentrar muito nesse tipo de pergunta, fora do contexto da live, vai chatear quem está assistindo a live com foco justamente no assunto da live. No caso, Caronte, irmão de Corante, são deuses gregos, claro que ligados ao processo do mundo dos mortos. Um pouquinho de tosse, essa época aqui eu sou do Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, para quem tem problema com frio, que é minha criptonita, nossa, é a estação das trevas. Estou de casaco, tá frio aqui. Então, aqui nós estamos com 5 graus, nossa, para mim, a minha criptonita, o frio. Então, o que acontece? Ele é um deus de peregrinação, o barqueiro. Em várias linhas de cultura grega, a gente entende o culto ao barqueiro no próprio velório, colocando moedas de prata sobre os olhos daquele que desencarnou, para que ele possa pagar a sua viagem para o outro lado. Como qualquer deus ou qualquer egrégora, lógico, ele pode ser cultuado. Inclusive, o barqueiro, aproveitando aí, né, o irmão comentando antes, para alguns quimbandeiros, é um dos desdobramentos de Omulu, Exu da morte no Brasil, diferente do Omulu Orixá do Candomblé, do Sapanã na nação. Para outros, Caronte também é um desdobramento da linha angelical de Azrael, anjo caído, anjo regente da morte, como também dentro da demolatria, acaba sendo um dos desdobramentos e uma das faces de Abaddon, e lógico que automaticamente, dentro de uma egrégora masculina, acaba sendo também um olhar de desdobramento de San Diablo. Então, sim, dentro de um olhar de cultura, de deuses, pode também ser cultuado, por que não? A questão de escolher um Deus para ser cultuado é que você precisa ter o conhecimento de cultura, ter o conhecimento de elementos ligados àquela cultura, ervas, plantas, que você vai poder oferecer para esse Deus, e na linha egípcia não é diferente, como na linha africana, e automaticamente entender que Caronte também, por ser um Deus que navega no seu barco, que faz o processo de peregrinação, que faz o processo de transporte, e temos na sua representatividade as almas que vão para o outro lado e outras que são jogadas ao rio para sofrimento, isso também tem um olhar filosófico muito importante no sentido de libertação de egos, vícios e defeitos humanos. Mas não vou me adentrar muito nessa questão dessa lenda dele, para não fugir do assunto da live aí, que é Anubis, o pessoal que está olhando a live, por isso, não ficar chateado. A Marisa botou, sabedoria me auxiliou a fazer minha vivência aqui e para a eternidade, gratidão. Tá vendo? Como é bom, né, a gente receber, tipo, pessoas sendo gratas, né, pelos resultados alcançados, né, através de nossas ajudas, né? Eu acho que esse é o verdadeiro prêmio dos magos, né? Eu sempre acompanho o seu Face, eu vejo as pessoas lá, relatos, agradecendo, é muito bom. A Igreja Luciferiana botou, peço desculpa, confundi, achei que era do mesmo panteão. Bem capaz. Agora que eu vi ali que é do meu querido irmão, inclusive também irmão de Loja Maçônica, o Amoriel Lemos, um grande abração para ti, para sua esposa, Soraya,
grandes magistas, parcerias aí dentro do ocultismo, cada um dentro da sua vertente, do seu meio. E remetendo, né, ao comentário do irmão, é extremamente gratificante, sabe? Aquilo que eu digo, as pessoas perguntam, mestre, mas que agora está muito na moda, essa guerra de egos, né? Essa guerra aí de formação dos magos da Marvel, né? Doutor Destino, Doutor Tempo aí no Facebook, que criam nomes para rituais que dariam excelentes, até nomes de músicas de forró, a criatividade é muito grande na rede. E o pessoal me pergunta, mestre, tudo que tu faz é 100% garantido? Tudo que tu faz acontece, transmuda, como se tu fosse um verdadeiro doutor da alquimia mágica? Não. Eu tenho uma sorte, uma gratidão muito grande aos deuses de estar conseguindo uma estatística vencedora de resultado de 70% das coisas que faço. Mas não é tudo que a gente consegue resolver, até porque, como qualquer sistema mágico, e a linha egípcia não é diferente. Tudo tu pode fazer com Anubis, tudo tu pode fazer com os deuses egípcios, mas o processo de tempo, ele varia os resultados. E muitas vezes, quando leva mais do que 24 horas ou 3 dias, o consulente, o cliente já começa a desanimar. Ah, então não vai dar. Ah, então eu perdi dinheiro. Pronto, ele pega toda a energia, coloca no vaso e dá descarga. E aí realmente não consegue mais buscar de volta, porque daí os deuses dão as costas pela ignorância e pela falta de crença. Então, toda a energia quântica que move a magia em todos os seus sistemas, egípcio não é diferente, vem não só do que a gente faz como ritual. Afinal, fazer um ritual é fácil, é uma série de atos, palavras que você combina em um cerimonial semelhante a um teatro, a fim de movimentar sobre os deuses. O que faz diferença é a alavanca, que é o pensamento do mago, que linka a vontade do consulente com a entidade. E isto é extremamente gratificante quando a gente consegue atingir, quando a gente consegue, de forma honesta, ajudar a vida de pessoas a mudarem. Alguns infelizmente, não querem evolução. Querem apenas o ego, querem alguma coisa contra a vontade, e acham que com rituais a gente consegue exatamente tudo que a gente quer. Que nem às vezes o pessoal pergunta para mim, mestre, eu quero um ritual para ganhar na Mega Sena, acertar os 6 números. Meu irmão, se eu pudesse fazer isso, ele tinha feito para mim. E agora, em vez de eu estar fazendo a consulta para ti, eu estaria com uma taça de champanhe, fazendo uma selfie para o Instagram, com o Mediterrâneo de fundo, sabe? Brindando aos deuses pela vida. Ponto. Então, as pessoas cada vez mais confundem muito Netflix com a vida real. Mas, sim, a gente consegue, para muitas pessoas que têm amadurecimento, buscar resultados. E isso é muito, muito revigorante para o magista saber que tu fez diferença na vida de alguém com o resultado, que tu fez diferença para alguém colocando um Deus na vida dessa pessoa, como eu espero através dessa live, não só o pessoal que está assistindo ao vídeo, mas o pessoal que vai assistir outros dias, outros horários, quem sabe daqui a alguns anos vai acessar o teu canal, novos vão estar acessando e vão estar vendo essa live e vão estar pegando vontade, curiosidade e predileção para poder adorar ao Deus Anubis. Vamos falar de algo que eu acho que todas as ritualísticas, todos os cultos têm, questão de pactos. Tem como fazer pacto com Anubis? Como funciona a metodologia de um pacto assim, com Anubis? Bom, aí nós teríamos que destrinçar em 2 olhares diferentes. Primeiro, lembrando que com qualquer Deus, você pode pactuar. O que é pacto? Um convênio de fé e lealdade com uma divindade a qual você quer se unir mediante a sua devoção, tendo certeza que não vai traí-la. Ponto. Tanto que nós temos como primeiro um dos mais antigos relatos desse tipo de ritual
com esse tipo de linguagem no livro de Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, da famosa Bíblia cristã. Depois, lá temos a referência de Noé. Mas a maioria dos povos antigos usavam as linguagens como alianças, mas formas de venerar o seu Deus. Então, isso sempre existiu. Mesmo no culto africano, embora não se use a linguagem, estou fazendo pacto com Oxalá, com Emanjá, a partir do momento que você faz um bori, a partir do momento que você, na nação até não tem este costume, mas no candomblé que você faz alguns furos e deixa o seu ori sangrar, sim, você está pactuando com uma divindade porque você está oferecendo o seu prana, sua energia vital, aquilo que passou pelo seu pensamento, pelo seu coração, pelas suas mãos que movem o seu mundo, pelos seus pés que te levam a caminhar. Você está oferecendo essa energia, tanto a energia pura do sangue, o arterial, como a energia da escuridão do sangue, o venoso, você está oferecendo com Deus. É uma forma de pacto, é uma forma de aliança. Porém, a questão é a forma como se vê isso. O pacto com Anubis tem, vamos botar num olhar goético, ele pode ser feito através da divindade Hipos, ou num olhar de Goécia luciferiana ou Goécia satânica, ou se for fazer dentro de um olhar Draco, porque os egípcios eram adoradores dos dragões, aonde eles chamavam de estrelas e se julgavam como filhos das estrelas. Através da linha draconiana, nós trabalhamos muito com os deuses egípcios, né? Quem sabe isso aí fique para um assunto futuro de outra live, como não só o pacto com Anubis, o pacto com Set, o pacto com Sekhmet, como deuses na linha draconiana, que, através de Tiamat, qualquer deus pode ser trazido ao mundo, a fim de fazer a sua devoção, como também na linha egípcia. Pode ser feito esse pacto ou aliança com este deus. Lembrando que, a partir do momento que você resolve fazer uma aliança, um convênio, ele não é para a sua vida física, ele é para a sua vida espiritual. Então, através do cerimonial, no seu altar, aonde você vai cultuar esse Deus com diversas ervas, incensos, como mirra, o sândalo, sangue de dragão, através de oferendas, como grãos, pães embebidos em cerveja. Aliás, a cerveja era muito cultuada e adorada pelos faraós, preferencialmente a cerveja escura, para lembrar a escuridão, as trevas por onde Anubis caminha, que é o mundo dos mortos. É feito toda a adoração, e lembrando que qualquer cerimonial egípcio é impossível não ter a questão da água, como símbolo de purificação do ambiente, como símbolo de purificação da sua espiritualidade que ali está limpando, tramitando com aquela água, como representação do Akasha, representação do elemento vida, quintessência, aonde, entre aspas, nessa forma figurativa, semelhante à água que era colocado para os deuses, acabou também similar, sendo imitado na questão africana, onde tem essa disputa de ego, de quem é mais antigo que quem, na linha africana, através das cotinhas com água. Então, sim, é possível fazer um pacto, uma aliança com o deus Anubis, mas quem faz esse tipo de pacto e aliança não vai fazer dizendo: Anubis, eu estou me aliando a ti porque eu quero que a Maria volte para a minha vida. Está buscando o ego. Anubis não vai atender ao ego. Anubis, antes de você começar o ritual, como qualquer deus que vai estar lá de longe observando, não vai nem se manifestar. Ou se você pedir: Anubis, eu estou fazendo este pacto, essa aliança contigo, porque busco a liberação dos tesouros e ouros escondidos na terra. Gente, se quer um pacto para prosperidade, para dinheiro, para busca material, então usa Sete. O pacto com Anubis, ele é um pacto para quem busca a imortalidade. Opa, você é um vampiro, como infelizmente tem alguns que me perguntam no espiritual, né? Você é um vampiro, então vou ter uma
nossa, é cada coisa que me perguntam, e você é imortal? Não, imortalidade da alma. A partir do momento que a gente sabe que no Antigo Egito, ou para quem não sabe, estude um pouquinho, a internet não é só para besteira ou para pornografia, gente. A partir do momento que nós sabemos que Anubis colocava o coração na balança, e este coração, quando era mais pesado que a pena, era entregado para Amit, e Amit devorava este coração, colocando aquela alma em meio aos seus infernos pessoais pela eternidade, ou até mesmo destruindo aquela alma, fazendo ela regredir em outros planos de evolução, desde o plano vegetal, mineral, ao plano ovoide. Então, a gente trabalha com Anubis para ter a imortalidade, para passar e vencer o processo da balança, para chegar ao Sol Negro, o que é a dimensão dos deuses, a um processo de Deus, a um processo de divindade, nossa carta em branca passando pela porta. Então, é nesse sentido de imortalidade da alma que fazemos a buscativa do pacto com Anubis, que não garante que você vá ser imortal, ou a sua busca como um deus, num olhar telêmico, que casa muito bem com a filosofia egípcia. Mas, sim, é um processo para você poder fazer essa busca. E aí, juntamente com esse Deus, através de meditação, gnoses, através de rituais, canalizações, você vai buscar orientação e conhecimento com este Deus, que atua muito próximo a Thoth, Senhor das Ciências Mágicas, da Sabedoria, para poder te ajudar nessa evolução, para estar apto para este processo quando tiver o seu desencarne. Muito bom. Vocês que estão entrando agora, né, sejam todos bem-vindos, tá certo? Tiveres alguma pergunta, quiseres fazer para o sacerdote, né? O mestre Digo entrou agora também, né? Terrute, seja bem-vindo, né? Ele que é um... Olha aí, grande Diego Terrute, um dos nomes aí fantásticos, juntamente com o querido Jorge Flores, que adoro, também. do satanismo brasileiro. Os caras são fera. Os caras são fera e são, assim, verdadeiros. Que hoje em dia você vê muita coisa desmantelada aí na internet. Fizeram uma pergunta aqui muito interessante, né? Aqui, Célia. Ela perguntou sobre a questão quem adora Anubis pode adorar Lúcifer? Podemos adorar os dois? Ou existe algum tipo assim, energias diferentes? Como podemos fazer? Essa pergunta que ela fez, embora para alguns vão dizer, sim, lógico, tu pode cultuar quem tu quiser, ok, mas ela tem certos pontos que levam a uma reflexão importante. Eu cultuo no meu templo deuses Dracos, os deuses da entidade de Quimbanda Catiças, que foi como eu comecei, sou de Omolu. Eu cultuo a parte angelical, eu cultuo a parte dos deuses egípcios, em especial Anubis e agora Amit. Então, a questão de Anubis e Lúcifer. Primeiro que Anubis, se olhar dentro de uma antropologia ocultista, não dá para dizer que Anubis não é um Lúcifer. Como assim, mestre? Anubis é um anjo caído? Gente, a gente tem que parar de olhar todo o ocultismo como uma necessidade obrigatória de ser uma faceta judaico-cristã. Sim. Nada contra, mas a gente tem que parar de achar que tudo tem que ser judaico-cristão. Então, Anubis não deixa de ser um Lúcifer. Lúcifer, Lux Ferris, aquele que porta a luz, a sabedoria, o conhecimento, dentro de uma regência planetária, ele é um título. Então, existem vários tipos de Lúcifer, desde Lux Ferris, Lúcifer Focal, Satã, Radianos Lucífero, existem Shivas, Odin, não deixam de ser Lúcifers. Então, Anubis e Lúcifer pode ser, dá para considerar Anubis como um tipo de Lúcifer. Mas é claro que agora,
sendo mais direto a pergunta dela, né? A questão de Anubis e Lúcifer. Se você vai ter um altar para Lúcifer, você vai fazer ao leste. Se você vai fazer um altar a Belial, você vai fazer ao norte. Se você vai fazer um altar a Anubis, a oeste, então, pode. Altares diferentes, velas diferentes, oferendas diferentes, mas a devoção tem que ser igual. Se você não tem condições, eu, por exemplo, gasto uma média aí de R$600 por mês em velas, fora a fortuna que eu gasto em oferenda, tudo para cultuar todos os deuses igual. E se eu te disser que eu entro no meu templo um dia e eu passo por algum altar sem cumprimentar cada um dos deuses, é mentira. Eu cumprimento desde o Zesu, deus egípcio, dentro do salão angelical, a Gabriel, da parte das minhas bruxas, a Hecate, a Lilith, como aos deuses Dracos, a cada um dos deuses regentes, aos Dracos dos elementos. Então, você, para cultuar mais de um deus, você tem que ter a certeza do seu equilíbrio e condições de cultuar mais de um deus sem contrabalancear eles. Porque a partir do momento, hoje eu dei boa noite para Anubis e comprei a vela para ele. Ixi, mas faltou dinheiro. Lúcifer, semana que vem eu vou comprar a vela do teu altar. Anubis, não fica ofendido que semana que vem a grana está curta, eu vou dar para ele. Não peguem egrégoras que vocês não vão dar conta. Esse desequilíbrio para os deuses vão fazer com que deem as costas, porque eles se respeitam. Quem não se respeita, quem disputa ego é o ser humano, não são os deuses. Sim. Por isso que nem eu comentei o Diego Terrote ali, aí alguns podem estar pensando, mas o mestre não pode admirar o outro, não pode gostar de outros. Gente, eu tô livre dos egos. Quem tem ego, cumprimenta as minhas costas. Adoro o Diego, adoro as postagens do Diogo Salles, dos Jorge Flores, do Jaque, né? O nosso processo de aprendizagem é ambíguo, igual para todos, ninguém é melhor que ninguém. Então, você pode cultuar quantos deuses quiser, mas tem que ter condição de tempo e financeira, lógico, de oferecer o mesmo para todos. E também mantendo essa trindade da adoração, aonde vamos não só a adoração do triângulo para cima, mas a adoração do triângulo para baixo, no sentido de trazer para ti, também a mesma devoção no sentido emocional. Se você não tiver capacidade de olhar para Lúcifer, ao qual, ainda hoje eu fiz uma postagem que muita gente acaba falando em Lúcifer e nem sabendo a qual Lúcifer se refere, mas vamos pegar de exemplo Samael. Se você não tiver coragem de condições de olhar para Samael e fazer uma oração, uma meditação para Samael com uma determinada devoção, e para Anubis manter a mesma devoção, o mesmo olhar, não cultue, não trabalhe com o que não vai dar conta. Não é mais egrégoras que vão te dar força. Às vezes você pode trabalhar com uma única egrégora, mas ser um grande magista com aquela egrégora e trabalhar melhor do que aquele que tem 10 egrégoras, porque acaba colecionando egrégoras e não venerando egrégoras diferentes. Então, é possível, sim, mas tem que entender as similaridades, as diferenças e as necessidades diferentes que cada um vai ter. Então, você pode cultuar várias egrégoras como se fosse a sua árvore da morte pessoal ou da vida pessoal, de acordo com o caminho de cada um, montando as sefiras ou quilifas pessoais suas. Mas só faça o que você pode arcar. Então, como meu pai dizia, não adianta querer uma mulher em casa e outra na rua e não dar conta de nenhuma. Muito bom, muito bom. O Fabiano, ela fez uma pergunta aqui. Dentro da Goécia Salomônica, a possibilidade de invocar Anubis, que é representado por Hipos, ou a possibilidade, ou somente na Luciferiana, ou dentro do draconismo. Tá. Tem porque, apesar que na Goécia luciferiana, satânica, ou na linha draconiana, a qual fiz, inclusive, um disco especial
para as invocações draconianas. E também, inclusive, tenho foto no Facebook, você já viu, até vou postar de novo depois, na live aí, para o pessoal poder ver, relembrando. Tenho também uma tábua de invocação especial, desenhado, não só do auxílio, não só da minha esposa, como também de outro seguidor, que é um ótimo canalizador, onde fizemos o desenho da tábua de invocação egípcia, baseado no sistema goético egípcio, que ainda estamos trabalhando, experimentando e montando. E isso também pode ser evocado na Guaia Salomônica, ele é um dos 72 da Guaia Salomônica. Há não salvo alguns casos da Guaia luciferiana, que evoca deuses que na Guaia Salomônica não ficou entre os 72. O 72 foi uma seleção dos magistas de Salomão que desmistificaram baseado na caminhada dos 72 egos humanos. Então, a gente não vê Lilith na Guaia Salomônica porque os judeus odiavam essa egrégora, aonde se criou muito preconceito. Assim como também você não vê Abaddon na Guaia Salomônica, mesmo que tenha uma referência similar a Abaddon dentro das pragas que Adoni, a promessa para Moisés mandou para o Antigo Egito, como o anjo da morte, então Moloque, vários outros deuses, a Guaia luciferiana e satânica, por ser uma Guaia de adoração, você traz. Mas Hippos, ele está entre os 72 da Guaia Salomônica, então é um selo que não é nada de novo, que você está inventando moda, que pode sim ser evocado dentro da Guaia Salomônica, mas dentro do nome Hippos. Isso é uma coisa que dentro da magia egípcia é muito importante. Tem na verdade, 3 pontos interessantes, que quando se trata de ritualística egípcia, os egípcios, os sacerdotes, eles descreviam como muito importante. Primeiro, a questão do verbo, do nome. Então, fazendo com que aquela coisa do exorcismo católico, eu quero o seu nome, para daí ter poder de manifestação de expulsar, baseado, e isto acabou sendo, de certa forma, linkado e plagiado um pouquinho do mito de Ísis, que quando envenenou Ra, e Ra sentiu que estava morrendo, entregou o seu nome para Ísis, seu nome secreto para Ísis, para que ela tivesse acesso a todos os seus poderes. Então, e aí a gente vê a questão do exorcismo, que usa a questão do nome verdadeiro da entidade para poder expulsar e ordenar ela. Então, é interessante como o ocultismo tem muitas facetas e possibilidades de estudo e reflexões. O nome no Antigo Egito era muito sagrado. Não só o nome, como o verbo. Então, eles davam muita credibilidade e força nos seus rituais quando você sabia o nome certo para chamar e a maneira como você entonava o verbo nos seus rituais como forma de canalizar e pontuar certos objetivos. Segundo ponto, que é muito importante nas ritualísticas egípcias, que nos seus rituais que eles davam muito valor, é a questão dos desenhos. Não era à toa que eles faziam um monte de desenhos nas cavernas ou nos sarcófagos, mas eles acreditavam, e aí vem um pouco de semelhança com a questão do voodoo, eles acreditavam que os desenhos feitos eram formas de esconder suas magias, porque em determinados rituais, quando eles desenhavam, eles manifestavam no plano material o que eles queriam que no plano astral e espiritual fosse feito. Então, eles faziam muitos desenhos para poder criar o que eles queriam que acontecesse, e eles acreditavam que nos seus rituais esses desenhos criavam vidas, como egrégoras mentais a partir de então, desenvolvendo no plano espiritual o objetivo a ser alcançado. E é claro que nesse desenvolvimento não só de desenhos, como para poder tornar mais palpável essa realidade, de acordo com o interesse mental, astral e magístico, ritualístico, alguns procuravam já materializar esses desenhos através de objetos. Então, muita coisa que nós temos de voodoo ou de representação no feitiço através de objetos, talismã, amuletos, a representatividade de um coração de cera,
para um trabalho de amor, a representatividade vamos botar assim, de um chicote, de uma espada, para representar um ritual de proteção, para favorecer uma liderança num cargo, também foi extraído de ritualísticas ao longo dos séculos dos sacerdotes egípcios. Muito bom, muito bom. A Fabiana dos Santos me perguntou, poderíamos falar sobre ovoide? É que aí, essa questão do ovoide, né, se trata de processos herméticos de vários planos dimensionais de evolução. Se entrar muito nessa questão, eu vou estar fugindo do plano da questão do assunto da live, porque daí entra na questão desde conceitos de hermetismo, questão do caos, o ovo negro, princípio acásico, alquímico, como processo de evolução, origem da vida, de que todos passaram por um processo de ovo, a um processo de planta, a um processo animal, até chegar no processo humano. Embora use, até em algumas obras muito boas, raríssimas, porque a maioria eu acho muito romantizado, para falar a verdade, mas em algumas obras muito boas de psicografias de espíritos, até dentro da parte de Quimbanda mesmo, a gente ouça esse termo, que seriam formas de umbrais, de retornos de umbrais ou de infernos astrais, de pessoas que estão sofrendo um processo de punição, de regressão espiritual. A partir do momento que, em algumas vertentes, o hinduísmo é uma, para poder você chegar no seu processo humano, você partiu de vários processos espirituais por outros planos. Assim como, enquanto humano, você vai reencarnando, até chegar no momento que você não precisa mais reencarnar, porque você está pronto para o processo de morte, sair da casca para um processo de semideus ou deus espiritual, como é muito difundido no contexto de Telema. Então, só para não estar fugindo muito dessa questão do contexto da live. Muito bom. A Cláudia botou sempre muito conhecimento quando o mestre está falando, sim, muito conhecimento mesmo. Deixa eu ver. Cadê? O Rafa botou. Mestre, uma pessoa pode ser pactuada com mais de uma divindade, exemplo, com Anubis e com Thor? Pode. Porém, aí entra o processo de condições de manter essa adoração. E não é uma questão de financeira, porque as entidades não se vendem como os humanos. Os humanos que se vendem. Os humanos vendem seus corpos, vendem seu caráter, em prol de trocados, em prol de uma vida financeira melhor. Os deuses não. Você pode, por exemplo, semelhante a Anubis, Thoth também tem seu templo a oeste. Claro que vai ter peculiaridades diferentes. Anubis, número 9. Thoth, número 8. Anubis, velas negras com vermelha ou roxas. Thoth, velas verdes. Então, vai ter peculiaridades diferentes. Mas, por exemplo, eu quero ter um pacto com Anubis e quero ter um pacto com Thoth. Você precisa ter a mesma devoção para oferecer a ambos ao mesmo tempo. E você, como qualquer ritual, para não estar fazendo um monte de ritual por nada, você tem que ter propósito. Qual o seu propósito? O que você está buscando? Eu estou fazendo com Anubis porque eu estou buscando a imortalidade, mas eu estou fazendo com Thoth porque eu estou buscando o conhecimento, a sabedoria, a visão do mundo espiritual. Então, para uma expansão de consciência maior, então, tranquilo, você está partindo de uma premissa certa, mas, novamente, você precisa ter condição de lembrar que se você foi ali, fez o seu ritual, acendeu 9 velas para Anubis, tranquilo, ok,
mesmo que não seja no mesmo dia, mas na mesma semana, vai pegar um outro dia, com oferendas no mesmo patamar, com velas de acordo com a numerologia, com as suas cores, com a sua regência planetária, vai acender suas velas para Tote, para fazer o seu ritual, para fazer a sua adoração e sua venerança. Não deixando de cultuar mais um do que menos um. Até porque muitas vezes, ao longo da sua caminhada espiritual, não só os deuses egípcios, mas vários outros deuses, você vai por, não digo necessidade por ego, mas por uma necessidade espiritual, você acaba pactuando com outras entidades, porque até ali aquela entidade te levou, mas por algum motivo espiritual, com aquela entidade, dali para diante você vai ter que continuar. Eu mesmo, por exemplo, eu me iniciei com Beelzebub, começando meus conhecimentos de idolatria, adoração de culto. Chegou uma determinada parte da minha caminhada para poder abrir meus caminhos financeiros, para poder abrir certas portas, e por uma regra oficial de ordem a qual eu pertencia na época, então eu me pactuei com o Cifugo Rofocal, aonde abriu portas realmente fantásticas financeiras no mundo profano para mim, para que eu tivesse condição de não só crescer, mas também me guiar para outros caminhos que mais adiante me levaram a Astarote. E, novamente, pactuei, e aonde eu fiz um trato com Astarote, um trato com Astarote, aonde, diferente do que eu postei hoje, onde eu ofereci um filho. Matou no ritual? Não. Ofereci para Astarote que quando eu tivesse um filho de carne e osso, eu ensinaria para ele a demonolatria, eu incentivaria ele, se for o ocultismo o seu caminho, para que ele seja um sacerdote devoto a ele, Astarote, em prol de algumas coisas que a gente tratou de acordo com a minha espiritualidade. E, então, neste caminho de devoção, incentivando e querendo criar meu futuro filho para se tornar um sacerdote no caminho de Astarote, pactuei com Astarote. Mas, mesmo assim, eu não dei as costas para nenhuma outra das entidades que passaram. Eu apenas entendi que os outros pactos que eu fui fazendo, eles foram sendo necessidades diferentes no meu caminho, para poder me mostrar, agora é isso aqui que eu vou te ensinar, agora tu passa com fulano, que tal coisa, é com ele que você vai aprender. E assim eu também fui entendendo que nenhum Deus é melhor que o outro Deus, mas sim, cada Deus tem o seu espaço e tem a sua peculiaridade diferente para te oferecer. Mas este é o meu caminho. Isso não significa que o meu caminho serve igual para o Rodrigo, vai servir igual para a Vanessa, ou vai servir igual para o Felipe. Cada um tem o seu caminho e a sua necessidade baseado no que constrói, no que busca com suas atitudes. Muito show. A Célia também colocou aqui sobre a questão de cultuar. Ela botou assim, vou resumir o que ela botou. Se eu não estiver bem de saúde, posso abrir o meu altar, mais ou menos assim. No caso, o altar do Anubis. Se eu não estiver bem de saúde, eu posso abrir o altar e começar a cultuar ele? Pode. Embora se pegasse muito pela premissa de saúde, na parte egípcia, a principal predileção dos egípcios pela parte de saúde era com a deusa Isis. Bom, né? Mas uma das coisas que eu aprendi no ocultismo é que todos os deuses podem tudo na sua vida. Essa classificação que o pessoal está muito acostumado a usar por causa da Goécia, não, se a sabedoria é Paimon, não, se eu quero ser o rei das quatro paredes na noite, então eu vou venerar Citre, não, eu quero ser o cachorrão mau, então eu vou pegar Glaslabolas. Todos os deuses podem fazer tudo. Por exemplo, dentro da própria demonolatria, eu tive resultados de curas fantásticas, maravilhosas com Beelzebub. E ninguém fala de Beelzebub para a saúde, eles falam de Beelzebub para a guerra, para a prosperidade, e alguns
quando, raramente, a sexualidade em função da fertilidade, mas nunca fala em saúde. E Anubis não é diferente. Se você cultua um Deus, se você cultua um Deus, se você venera esse Deus, se você entrega para ele, pegando o caso de Anubis, o seu coração, por que ele não vai te ajudar na parte de saúde? Se para esse Deus, a sua utilidade maior é estar vivo, estar bem, para difundir o seu culto, difundir a sua vertente, para continuar trazendo adeptos e manter a ideia da egrégora viva. Então, um Deus com devoção, com adoração, pode fazer todas as coisas na sua vida que você precisa, inclusive saúde. Contanto que não seja apenas pela moeda de troca, mas a devoção seja sincera. Muito bom. O Sérgio ele perguntou aqui também. Mestre, por falar em iniciação, no seu templo, a iniciação em ritualística é igual aos antigos magistas, cumprindo cada ponto do ritual, como no livro Negro Satânico? Eu não uso o livro Negro Satânico. O processo de iniciação que eu tenho, ele baseado no intuito do sacerdote, ele é montado de acordo com o intuito do sacerdote. Embora de uma forma geral, independente de querer cultuar ou não o lado egípcio, todos que se iniciam comigo no templo, passam por um processo de imitação de um velório para o deus Anubis. Por quê? Simbolizando a aceitação da morte, representando que você está aceitando sua morte para o mundo profano e renascendo para a magia, se colocando à disposição de Anubis, sua filha, para poder fazer, enquanto você está deitado, não só a identificação, opa, quem é que está aqui deitado no meu espaço, mas também toda a leitura, não só da sua vida física, como da sua ancestralidade, a fim de limpar o seu espírito de larvas astrais, de sujeiras espirituais, para que quando você passe para o próximo processo que eu tenho no templo, cerimonial, ritualístico de invocação dos deuses, você esteja realmente limpo. Até porque, juntamente com o ritual de banimento, existe o natrão, que é uma água lustral egípcia que a gente faz, umedecendo em volta dos olhos, umbigo, coração, as mãos, pés, para que você esteja afastando todo tipo de energia maligna. Então, é um ritual de iniciação para representar o seu início, começando no seu processo de purificação espiritual, passando pelo dono da porta, passando pelo senhor da peregrinação espiritual, que é Anubis, para depois seguir outros processos de iniciações, aonde pode ou não envolver a parte de necromancia, baseado se é uma iniciação voltada para a demolatria, se é uma iniciação voltada para a linha draconiana, ou com pontos diferentes, se for uma iniciação somente voltada para o lado egípcio. E só aproveitando o gancho, para a menina que falou da questão de saúde, claro que se você vai fazer um ritual, por exemplo, para Anubis, para a parte de saúde, sempre procure tirar proveito da lua. Então, Anubis, lua minguante, para minguar os males, para minguar a doença, a qual é muito bem-vindo. Uma dica, por exemplo, fazer um caldeirãozinho, fazer um foguinho, ou para quem tem um espaço maior ao ar livre, né? Por que não fazer um foguinho no pátio, fazendo essa fogueira em lua minguante, representando o empoderamento, representando a transmutação, a queima, através do fogo, fazendo a evocação de Anubis, colocando todos os males, não só do corpo físico, como todos os males espirituais da sua vida que você quer tirar, e entregando no fogo
para que através do fogo seja queimado, seja destruído, e Anubis possa, com a sua mão, através deste portal, estar recebendo seus pedidos. A questão do... Eu posso cultuar, no caso, a questão de espaço, posso cultuar Anubis dentro da minha casa normal, no meu apartamento, no meu quarto, ou existe alguma restrição, né? Tá, essa questão existe. Poder pode. Ele pode ser cultuado fora de casa, ele pode ser cultuado ao ar livre, como ele pode ser cultuado dentro de casa, porque ele não é um Deus maligno. Ele não é um Deus de vibrações densas, como seres abismais. A partir do momento que estamos falando do Deus da peregrinação, do Deus da imortalidade, se a sua casa tem condição de oferecer um espaço para ele, e lá você vai ter um melhor acesso a ele para venerar, por que não? Porém, a restrição e observação é que sempre que você for fazer um altar para Anubis, coloque, ou se é uma casinha, se é um recipiente fechado que vai colocar, coloque uma portinhola, né, algo que vai fechar o espaço onde ele vai estar, ou pelo menos uma cortina para representar o espaço dele bem guardado. Porque ele é um Deus, você vai guardar ele a 7 chaves dentro do peito. Então, não é um Deus para ficar expondo para qualquer visita, para qualquer curioso, como se ele fosse um animal numa jaula. Então, você, para o seu respeito com esse Deus, para a sua adoração desse Deus, você o mantém fechado, discreto, somente para quem merece olhá-lo. E outra, que olhando por um olhar espiritual, a partir do momento que o altar, que a parte onde está Anubis, a sua imagem, a sua foto, o receptáculo que tu colocou para ele está exposta, qualquer transição de desencarnado, alma ou espírito posterior vai ir até ele, porque vão entender, Anubis está lá, nós podemos sair daqui, estamos livres, vamos pedir para ele nos levar de volta lá, nos levar para o céu, nos tirar daqui. E tem espíritos que estão presos em certos locais, que devem permanecer nos locais onde estão, que são seus infernos espirituais, são seus umbrais, e vão ficar incomodando Anubis, Anubis, me leva contigo, Anubis, quero ir para o céu, sabe? Ou me leva para o inferno, mas me tira daqui, e vão ficar incomodando com Anubis. E isso vai irritar o Deus, além de transformar a tua casa numa congregação de desencarnados de eguns, vão incomodar o Deus, e o Deus, mas esse meu servo me paga, porque eu estou me incomodando sem necessidade. Então, jamais deixe o Deus Anubis exposto. Se for fazer um altar para ele, faça uma portinhola, ou coloque uma cortina, mas só abra durante o ritual. Terminou o ritual, agradeça ao Deus pela sua presença, né, fazendo todos os seus sinais egípcios de adoração, oração, fecha a portinhola ou fecha a cortina, e ali deixa ele reservado para que nenhuma alma o incomode. Muito bom. O tempo voa, né? Faz 1h30, mais ou menos, live. Eu vou fazer mais uma pergunta, assim, particular minha. E se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Fica à vontade para fazer, né? Para não puxar muito o tempo do irmão, que eu sei que é bem corrido, né? E pessoas que trabalham sério com magia é bem procurada, é ritualística, limpeza e tal. Vai noite, né? Madrugada. Anubis, ele é considerado como o deus dos mortos, tá? Ou seja, é a energia que trabalha com espíritos, no caso também de mortos, né? Eu vi certa pessoa estava questionando e falando sobre a magia, usar rituais de magia com Anubis para escravização de mortos, né? E escravização de espírito de vivos. Há uma possibilidade ou
Foi no YouTube, sempre tem povo ensinando tudo, né? Então eu vi uma pessoa ensinando assim, disse, não, existe o ritual tal, você faz e escraviza espírito de pessoas que tá morta para obrigar ele a trabalhar para você. E existe também, é bem polêmico essa minha perguntinha, né? E você pode escravizar também espírito de um ser que está vivo ainda numa pessoa. Você pode usar magia dentro a magia de Anubis, dessa ritualística, para escravizar, para fazer aquela pessoa ficar tipo vamos dizer, um fantoche na tua mão. Isso há uma possibilidade ou é mais, vamos dizer assim, é muito hollywoodiano. Em diversas culturas tem a questão de escravizar espíritos, de colocar espíritos à sua servidão para trabalhar, como eguns, quiumbas, zombeteiros, de acordo com as suas linguagens. Na própria demolatria, temos o 26º general de Astaroth, Ablatoff, que é um espírito muito ligado à necromancia, que adentra o abismo, para poder trabalhar. Mas dentro do culto a Anubis. Eu não sou de criticar outros, porque cada um faz como quer. Mas dentro da minha experiência com Anubis, dentro da minha experiência, dialogando com outros mestres do quemetismo no Brasil, eu não vejo esse sentido, porque a Anubis trabalha com a peregrinação, levando as almas para o julgamento, encaminhando para a evolução ou para o seu inferno pessoal, para a destruição. Ele é responsável pela escuridão, pela porta. Então, eu não vejo muito sentido, isso é uma coisa mais de ego, de pegar almas e escravizar para colocar, para trabalhar à sua vontade, principalmente se tratando de pessoas vivas, até porque a Anubis trabalha justamente junto a Maat, que é o quê? A retidão, a justiça, a leveza. Então, novamente, a gente estaria falando de um ritual que estaria obrigando espíritos contra a sua vontade, tirando dos seus infernos, tirando dos seus pleitos, e eu não vejo isso como evolução espiritual. Mesmo alguns deuses que a gente consegue inclinar para práticas de satanismo, de destruição, como Sete no satanismo, é muito usado para separação de casais, para destruição, por ser o deus das trevas, deus do deserto, mas no caso de Anubis, sinceramente, eu não vejo sentido. Lembrando aí o pessoal aí, né, na finalia da live, o pessoal aí aproveitar para perguntar aí na live aí, para depois não estar no Whats, mestre, eu não quis perguntar na live, perguntei no Whats, não, aproveita a live aí para estar perguntando, depois não adianta mais querer me chamar no Whats para perguntar. Sim, é verdade. Então, eu só tinha essa dúvida, né, que eu estava estudando um pouquinho antes de fazer a live sobre Anubis, eu vi a questão da pena, questão da pureza de coração, mais ou menos assim, né? Aí eu falei, tá, mas eu quero usar essa energia, essa deidade, esse Deus para escravizar, não tem muito sentido. É como eu falei, existe um secretismo, uma mistura de tudo, gente incorporando, tipo, deuses, né? Deuses egípcios, deuses antigos, daimons, povos incorporando todo mundo, é o povo fazendo amarração com todo mundo. Aí não tem muito sentido, né? Mas eu falei, não, como o irmão só vai falar sobre Anubis e o irmão tem um conhecimento grande, eu vou tirar essa dúvida, né? Então, se vocês que estão escutando a live ainda, né, tem 16 pessoas, se você quiser fazer mais algumas perguntas, né? Mais umas 2 perguntas, né? Eu irei encerrar a live para não ficar muito cansativo para o irmão, né? Está aberta a oportunidade agora, tá certo? Não, e assim, ó, até dando uma dica para o pessoal aí, né, que de repente se não perguntar, mas pelo menos fica de esclarecimento para o futuro pessoal que vai assistir. Essa questão que tu falou muito importante aí, da questão da mistura que o pessoal faz. Se pegar por obras, por exemplo, a Goetia Sexual de Crowley, aonde fala muito nessa questão de invenção de rituais e adaptações, tranquilo, a gente como masista, a gente adapta, a gente cria, a gente testa,
sabe que a gente é aplaudido, como também leva na cara quando erra, temos que estar ciente disso, mas temos que procurar adaptações com lógica. O próprio Crowley utilizava os nomes dos deuses egípcios no seu triângulo de manifestação, ao invés dos nomes judaicos do Deus cristão. A própria árvore da vida, em todo o seu contexto angelical, no Liber, a gente pode ver também uma semelhança com a questão dos deuses egípcios. Mas temos que cuidar com certas adaptações, porque além de não ter resultado, são deuses ciumentos, exigentes, e que por muito pouco podemos afastar totalmente da nossa vida. E que nem ele falou, são deuses que a gente não vai trabalhar com incorporação, do tipo, como se fosse numa sessão, puxa o ponto de Horus agora aí, hoje eu quero ver Horus, hoje Horus vai chegar com uma firmeza, já prepara, já deixa separada a cerveja, o pão dele aí, que ele vai chegar nesse terreiro e vai botar o teto abaixo. Gente, não é. Os processos de possessão dos deuses egípcios, embora haja algumas menções em questão de magistas, do próprio Crowley em relação a Horus, são processos de canalização, clarividência, clareaudiência, que favorece um processo de gnose. Aonde, embora a gente tenha, tendo na nossa cultura no Brasil, neste momento, uma cultura muito grande, a questão da ayahuasca, do rapé, como atalhos espirituais para esse processo de gnose, para o pessoal não ficar 4, 5 anos lá com a meditação devocional, mas jamais abram mão da meditação. Então, se querem ter uma comunicação com Deus Anubis, procurem canalizar a questão de lua, horário planetário, com o seu propósito com a meditação, para poder fazer contato com esse Deus, colocando o propósito no coração, para que esse Deus possa habitar a sua mente, o seu corpo como templo, para poder te trazer os tipos de mensagem ou informação que ele deseja. Se você tem dificuldade muito grande ainda com o processo de clarividência, clareaudiência, para entrar em contato com Deus, procurem praticar com consagração de espelho negro, bola de cristal. Qualquer um desses 2 itens é muito positivo para o contato com o Deus Anubis, principalmente a questão do espelho negro, da obsidiana. Lembrando que, mas mestre, eu não tenho dinheiro no meu altar para botar uma bola de cristal, um espelho negro. Gente, uma taça de cristal com água mineral pura até a borda substitui uma bola de cristal. Uma taça de cristal com vinho até a borda, consagrado na energia da lua nova, vai ter o efeito de um espelho negro. E mesmo assim, se mesmo assim tu ainda tem muita dificuldade e tem muita urgência de buscar uma resposta, coloca um prato, faz o seu ritual para Anubis, coloca além das 9 velas para ele, dos seus pães, da sua cerveja, coloca um prato escuro na sua frente, com uma posição confortável, coloca 3 velas na forma de um triângulo, para Anubis, velas brancas, negras com brancas, ou vela roxa, e quando essas velas derreterem até o final, pelo próprio formato da vela, pela própria maneira como a vela se manifestou, vocês podem ter também uma influência ou uma dica de Anubis em relação ao seu intento, à sua dúvida, ou em relação ao seu ritual, se foi bem aceito ou não por parte do Deus. Muito bom, muito bom. Meu, show mesmo. Então, mais ninguém tem perguntas para fazer. Então, foi uma honra, né? Foi um prazer ter recebido o irmão, né? E dado esse privilégio para mim. As portas estão abertas. Provavelmente, futuramente, vamos fazer outras lives, que eu vi que o irmão tem uma bagagem bem vasta, bem grande, né? E eu tenho acompanhado, né? Sempre o trabalho do irmão. Né? Tem uma sabedoria imensa, né? Conhecimento, né? As pessoas hoje não buscam conhecimento. Hoje em dia tá complicado um pouco. Então, foi uma honra, né? As portas estão abertas. Depois, na verdade, o irmão pode passar o contato do irmão, como as pessoas, né? Que o irmão faz trabalhos, né? Eu vi também que o irmão fala sobre a questão que eu achei bem interessante, a questão
do tarô, não é tarô, é alguma coisa negra, como é com os daimons, alguma coisa assim, né, que eu achei bem interessante. Como é que é mesmo que eu... Na verdade, Búzios Negros. Búzios Negros, sim, eu achei bem interessante. Então, a Márcia falou, ficou show, a live, ficou show mesmo, show de bola. Então, a oportunidade agora está com o irmão fala dos seus trabalhos, como as pessoas possam encontrar, fala ali dos seus trabalhos, né, em geral, e passa o contato aí, e ao final da live, quando terminar a live, eu vou fixar na live, no vídeo, o seu contato, como as pessoas acham o irmão, em qual áreas o irmão trabalha, né? E pode ficar à vontade aí agora. Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, pelo espaço. Novamente, muito obrigado para vocês que desprenderam tempo assistindo a live. Agradeço também ao pessoal que vai assistir depois, mas sempre de forma muito especial para quem pôde assistir ao vivo, porque houve esse sacrifício, houve esse esforço de tempo que prestigia muito o trabalho, tanto de quem faz a live como de nós que participamos, porque mostra realmente para nós o carinho que a gente acaba tendo. Pessoal que, inclusive, assistiu a live, que me acompanha, que gosta de mim, por favor, vamos apoiar o trabalho do irmão, né? Se você gostou dessa live, não só curtindo este vídeo, compartilhando para o amigo, para os vizinhos aí, nos grupos até de cachorro-quente do bairro, como eu digo, mas também se inscrevendo no canal do irmão, não deixando de assistir outros vídeos que o irmão tem ou vai fazer, porque é esse tipo de trabalho que está dando margem e abertura e voz ao ocultismo, para a gente não ficar lá escondido nas catapultas, com medo da fogueira, como há séculos atrás nossos irmãos e irmãs faziam. Então, é esse tipo de incentivo, se inscrevendo, compartilhando, que a gente vai manter a porta do ocultismo aberta cada vez mais, para a gente poder estar disputando e ganhando mercado e direito de voz, como outros credos, para poder um dia, que ainda não acabou, mas um dia acabar com o preconceito. Meu nome é César Rodrigues, para quem quiser me seguir no Facebook, também @Grande Oriente Lux no Instagram, faço todo tipo de trabalho, seja um cunho de destruição, um cunho amoroso, abertura de caminhos, limpezas de karmas, desde pactos e alianças com os variados deuses, iniciações para pessoas especiais que acreditam realmente que a espiritualidade é o seu caminho, é a sua consequência que procura para a sua vida e pós-vida, assim como através de consultas oraculares, seja através do tarô, ou seja através dos búzios negros, para poder fazer contato com a divindade, com o mundo espiritual. Consulta para os vivos, como eu digo, para poder entender o que está acontecendo na sua vida e te dar caminho e orientação espiritual, juntamente com o trabalho de terapia oracular, de dialogar, de conversar e de entender a sua vida enquanto humano, já que eu tenho uma formação em psicologia, como também de consulta para os mortos, que é uma das especialidades que eu trabalho, fazendo consultas com desencarnados, trazendo psicografias através do tarô, aonde agradeço a diversas pessoas e muitos magistas que consultaram comigo, tirando prova e dando testemunho do meu trabalho de consulta com os desencarnados, trazendo mensagens do além de quem já morreu para as pessoas que estão sofrendo em vida por aqueles que deixaram. Todo esse trabalho de cartomancia, trabalho ritualístico, voltado à linha da magia draconiana, aonde eu peço, através de Lúcifer, como grande dragão, através de Tiamat, como a grande draconesa, e sobre as permissões de Anubis, que é quem permite que o portal da espiritualidade se manifeste aberto e descortinado, seja para consulta, para trabalhos. Eu fico à disposição de quem quer me procurar, sempre aí numa correria bem grande, agradecendo a espiritualidade, mas ajudando o ocultismo de forma honesta a crescer. E, novamente, aí, muito de coração, Rodrigo, fico não só grato,
mas também aberto aí para, com certeza, outras oportunidades que vamos ter aí para fazer um bate-papo sobre outros assuntos. Sim, com certeza. Conta comigo, não só como simpatizante, mas como irmão aí dentro do ocultismo, dentro da magia, conta comigo o que precisar. Então, irmão, muito obrigado, né? Vocês todos que ficaram até agora, muito obrigado mesmo. Sintam todos se abraçados, né? E estamos aí para abrir portas, né? O ocultismo, né? Mostrar que o ocultismo também tem que ter vez, na verdade, mostrar que não existe uma verdade absoluta, não existe o dono da verdade que tem que impor aquilo, né, para as pessoas de goela abaixo, não. Existe visões, filosofias, crenças, e devemos respeitar a todas as pessoas e levar, né, este conhecimento para as pessoas, né, em pleno século XXI, as pessoas têm que entender, de uma vez por todas, que chega de escravagismo, né, escravizado, e não, tem que ser o Deus que eu quero, e tem que seguir o que eu quero, e só a verdade só é a mim, não. O mundo é laico, né? O Brasil, o mundo, você tem que adorar quem você quer, seguir quem você quer, fazer o que você queira, né? Respeitando, na verdade, né, o outro, né? Sempre. Então, muito obrigado por todos, muito obrigado, né, sacerdote Lux Ferro. Foi um prazer, certo? Vou encerrar a live e a gente conversa um pouquinho, eu vou dar os seus contatos para eu fixar e para eu divulgar nas outras redes sociais, certo? Um forte abraço. Vou desligar aqui para terminar e eu volto para falar com o irmão. Então, muito obrigado a você que ficou até agora, né? Forte abraço. Sempre estaremos trazendo outros convidados, né? Provavelmente irei chamar o irmão outro dia para falar sobre outros assuntos, que o irmão tem bastante conhecimento. Temos acompanhado o trabalho do irmão, né? E temos visto testemunhos, na verdade, de magistas, né? Que, como ele falou mesmo, foi atendido por ele. E para um magista falar bem do outro, hoje em dia, tem que só ser bom mesmo, assim, no que faz, né? Porque hoje em dia na internet mesmo é só um criticando o outro. Então, o cara falar do trabalho do outro e elogiar é porque o cara é bom. Tá certo? Então, um forte abraço, irei encerrar. E até a próxima live. Tchau.